Recebendo agora Gabriel Cassiano aqui no Giro das 11, ligado à economia política do PSB, filiado ao PSB, associado ao Centro do Núcleo do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas São Paulo, e também participa de relações governamentais do RUB+. Tá certo, Gabriel Cassiano? É isso mesmo? Tá certo, tá certinho. Seja muito bem-vindo ao Giro das 11. Honra receber você aqui para a gente bater um papo. Obrigado, Gustavo Conde, obrigado, Daiane. É um prazer imenso aqui estar falando com vocês, com todos os internautas e telespectadores aqui da TV Brasil 247. Obrigada, Gabriel, pela sua participação aqui conosco. Eu queria começar, você vem de uma militância já de algum tempo no PDT. Hoje você está no PSB e a gente estava falando aqui de Ciro, então eu queria começar justamente falando sobre essa questão do chamado voto útil, deste movimento, que até acredito, pelo tudo que a gente já noticiou e acompanhou aqui da sua saída do PDT, foi justamente o que levou a sua saída do PDT. Você faz campanha nas suas redes pelo voto ao Lula. Queria que você conversasse aqui com a gente, falasse um pouco para a gente sobre esse posicionamento, como é que isso desdobrou, acabou resultando na sua saída, quais foram as razões aí que resultaram nisso, e como é que você vê essa situação. Você, numa entrevista recentemente, disse que ou o Ciro faria uma chapa pura, ou ele desistiria. Dentro daquilo que você falou, a chapa pura se configurou. Como é que você vê o caminhar agora nessa reta final? Obrigado, Daiane, pela pergunta, muito importante, bem colocada. Eu fui um quadro umbilical do PDT, né? Eu tenho 25 anos, eu comecei minha militância política no PDT no final de 2015, e foi até o final de 2020, início de 2021. Então, eu consigo, assim, ter uma noção grande, porque eu conheço bem, né, Carlos Lupe, que é presidente estadual do PDT, além de ser presidente nacional, eu conheço bem Antônio Neto, com quem eu trabalhava todos os dias, e eu conheço bem o Ciro, que após a saída da Tabata me adotou como principal quadro político jovem do partido, no qual ele apostou suas fichas, e por isso eu sou eternamente grato, sem sombra de dúvidas, nas eleições de 2020, quanto nas eleições de 2018, quando fui candidato a deputado estadual, e em 2020, quando fui candidato a vereador de São Paulo. Bom, existe uma questão muito importante aí, porque ela coincide com a minha saída do PDT, e isso está público, graças a Deus eu fiz questão de tornar público, mas em primeiro lugar, a priori, eu tinha levado isso para as instâncias partidárias, porque, além de ser um quadro de juventude, eu assumi um protagonismo dentro das instâncias partidárias do PDT na época. Eu fui vice-presidente do PDT de 2017 a início de 2021, quando eu saí do partido. Eu fui membro do Executivo Estadual, membro do Diretório Nacional. Em todas essas esferas, quando o Lula recuperou os direitos políticos, né, e quando se fez justiça, quando o Fachin julgou, né, a competência e o foro colocou para Brasília, né, o juízo do julgamento da Lava Jato, depois a suspeição do Moro foi julgada e o presidente Lula recuperou os direitos políticos, eu levei essa tese para esses fóruns, né, para essas hierarquias, e também decidi levar a público numa entrevista à Folha de São Paulo em maio de 2021. Qual era essa tese? A tese era a de que, com o presidente Lula de volta ao jogo político, ao cenário político, seria impossível uma terceira via ter sucesso e êxito para furar essa dualidade, essa, vamos dizer, polarização entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Por isso eu falei, né, nessas hierarquias, como já disse, e pessoalmente com o Ciro, eu, de forma muito humilde, de forma até sugestiva, um conselho de um jovem, né, na época de 23, 24 anos, dando o seguinte recado, falando: Ciro, você não vai ter chance nenhuma, não adianta contratar Jorge Santana, você pode contratar o Steve Bannon, não vai adiantar, você não vai ter como superar a pontuação nem do Bolsonaro, quiçá a do Lula. Então você deveria recuar estrategicamente, fazer um novo pacto junto com o PDT e o PT, e naquela época eu defendi que ele fosse, tá lá na entrevista, depois eu posso passar para vocês ou para quem quiser ver, eu defendi que ele fosse vice
muito antes da chapa Alckmin, Lula-Alckmin, eu defendi que ele fosse vice do Lula em 2022, no início de 2021, e que também, se ele não aceitasse a condição de vice, que aceitasse a condição de um super-ministério, como, por exemplo, o Ministério da Economia, para ele ter um protagonismo. E naquele período fazia total sentido, porque ele tinha saído das eleições de 2020, o PDT tinha saído fortalecido, né, nas eleições municipais, o PT tinha perdido um pouco de protagonismo, e fazia sentido o Ciro ser colocado nessa figura ali de coadjuvante do Lula, mas como um sucessor natural. Bom, essa estratégia foi tirar o sarro de mim, algumas pessoas, outras não concordaram, e o Ciro pessoalmente achou uma traição minha, achou que não estava honrando o apoio que eu dei para ele, mas não foi nada disso, foi uma divergência política. E por isso que eu saí do partido, porque eles insistiram na candidatura do Ciro. Eu falei, beleza, vocês têm o direito de seguir, para mim vai acontecer o que está na minha mente, vocês não vão chegar no segundo turno, inclusive vão perder votos para o Lula, e vocês vão acabar menores do que na eleição de 2018, do que saíram das eleições de 2018. Bom, essa foi a minha tese que vem se provando muito concreta, né? Então, basicamente foi isso, e depois a gente entra aí, se vocês quiserem também, no porquê o Ciro escolheu a tática de atacar o Lula, que também tem uma metodologia científica, porém errada, do ponto de vista político. Aí o Gabriel Cassiano, eu fiquei imaginando, Daiane, o Gabriel falando isso para o Ciro e a reação do Ciro quando ele fala, Ciro, você não vai conseguir e tal. Você imagina só, ele deve ter ficado, porque o Ciro é muito, realmente, ele é, como diz o Leonardo Boff, iracundo. O Leonardo Boff diz que o Ciro é iracundo. Ô Gabriel, você tá com uma camisa de clube aí por baixo? Eu tô com a camisa da Rússia. Da Rússia? Eu vou, depois que eu sair daqui, eu tenho encontro com um membro comercial do consulado russo, dos empresários russos no Brasil. Olha como foi bom perguntar. Eu estava aqui, achei ótima assim, camisa de clube e por cima o blazer, o terno. Olha, deixa eu trazer comentários aqui. Maria Nilda Vieira Soares, bom dia. Espero que em terras britânicas a imprensa cobre do Bolsonaro e ele preste contas do assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do nosso indigenista Bruno Pereira. A Maria Nilda reclamou aqui que eu demorei para ler o superchat dela, mas a gente tem uma dinâmica aqui, viu, Maria Nilda? A gente não pode, assim, cortar a todo momento. O teu superchat está lido aqui. Muito obrigado, viu, pela participação. Fábio Luiz Vergílio aqui colaborando com a gente. Gabriel, nesse cenário, eu acho que você pontuou o próximo tema, realmente tem que tratar dessa questão do Ciro, de como que vai ficar essa situação pós-eleição, né? O que pode acontecer com o PDT, a crise interna, a divisão, né? Que ele leva para o PDT. Ele tem o direito, o Lula disse, inclusive no debate, o Lula pontuou, falou, respeito você, você pode me atacar à vontade, que eu não vou atacar você. E saber, você que conviveu próximo ao Ciro, da onde que vem tanto ressentimento? Você conseguiu entender um pouco essa... Enfim, é uma obstinação que a gente até respeita, mas o cenário do Brasil não permite, né, dentro do campo democrático, que a gente tenha uma divisão assim tão violenta. E outra preocupação que eu também destaquei em alguns momentos aqui é que o perfil do eleitor do Ciro, com toda essa virulência, inclusive nas redes sociais, se tornou muito violento. Os militantes, os apoiadores, eles não aceitam qualquer outro tipo de debate acerca da possibilidade dele ser, dele apoiar, dele não ser. Eu queria uma leitura sua desse processo todo. Boa pergunta, Conde. Primeiro que os eleitores ciristas, eu sou atacado por eles todos os dias. Eles têm uma estratégia para não me dar engajamento, né? Além de eu ter perdido muitos seguidores, porque a maioria dos meus seguidores eram, de fato, pedetistas, eles têm uma estratégia que eu recebi prints, né, de um grupo que tem o Gustavo Castanhon e outras figuras, mas eles tiveram uma estratégia, todos eles me bloquearam, porque eles estavam comentando nos meus posts quando eu criticava o Ciro, e os meus posts estavam indo para
4, 5, 6 mil curtidas. E, de fato, a estratégia deles funcionou. Assim que eles me bloquearam, eu tive que criar uma conta fake para ver o que eles estão publicando, para poder também continuar fazendo as críticas, né? Mas esse é o nível que eles chegam, né? O nível... E também, que não quero nem falar aqui, o nível de ofensa, de verbalidade, né? De ataques, são também... O Ciro tornou eles, né? Os tornou iracundos também, porque eles não têm o menor pudor e atacam a família, atacam a sua moral, a sua integridade, e perderam qualquer tipo de senso, qualquer tipo de bom senso na crítica política, viraram apenas minions, Ciro minions, né, agora. Enfim, mas falando do que você disse, Conde, a questão é a seguinte: hoje é puro rancor e puro ódio do Lula mesmo. Hoje não tem mais estratégia porque o navio já naufragou. Então ele quer aproveitar esse resto de campanha e esses espaços que ele tem como candidato a presidente da República para ofender o Lula, para tentar colocar, alcunhar o Lula, todo aquilo que ele pensa, que ele acha que é o Lula, etc. Então, hoje não tem mais estratégia. Hoje, por quê? Porque a chance dele acabou. Não existe mais, assim, a menor ou a mais remota possibilidade do Ciro chegar ao segundo turno. A não ser como aquelas piadinhas lá que a gente vê: você tira o Flamengo, você tira o Corinthians, aí pode ganhar o jogo, né? Então, você tira o Bolsonaro, você tira o Lula, quem sabe o Ciro chega no segundo turno, né? Algumas pessoas ainda, por conta dessa fanatização, ainda estão acreditando na ida do Ciro para o segundo turno e fazendo o quê? Descredibilizando pesquisas eleitorais. Olha só, as mesmas pesquisas eleitorais que essa militância usou para defender o voto útil no Ciro, porque, segundo as pesquisas, né, de intenção de voto de 2018, o Ciro venceria o Bolsonaro com mais facilidade com a Haddad. Olha a contradição, olha a hipocrisia. Mas vamos lá, porque tem uma estratégia nisso aí. Quando eu ainda estava no PDT, ainda no início da contratação do João Santana, né, já estava aquela confusão, tinha gente que já queria me expulsar por conta dessas declarações, no fim isso aí por conta própria mesmo. Eles contrataram o João Santana e eles tinham uma estratégia. A estratégia deles era baseada no seguinte fato: que o Bolsonaro iria se desidratar, iria, de uma certa forma, iria completamente cair a sua aprovação do seu governo, como de fato aconteceu. Eu estava vendo ontem a pesquisa do Instituto Locomotiva e depois também da Genial Quest. De fato, a aprovação naquele período, início de 2021, final de 2020, a aprovação do governo desaba e a reprovação atinge um pico de 55%. Então, ali, eles entenderam e fizeram uma suposição que até era prudente, de que o Bolsonaro não iria para o segundo turno, ou que seria mais fácil tirar o Bolsonaro do segundo turno para poder disputar um eventual segundo turno com Lula. Essa era a estratégia traçada pelo PDT, pelo João Santana e pelo Ciro. E o que eles precisavam fazer naquele momento? Bater no Bolsonaro, mas para pegar porque esses eleitores do Bolsonaro, que ele teve em 2018, tem que ir para algum lugar, eles precisam ir para algum lugar. Então, o Ciro toma essa decisão junto com a cúpula de campanha, eu estava nas reuniões, ele então passa a decidir atacar o presidente Lula. Para quê? Para tentar pegar esses votos, vamos dizer assim, arrependidos de Bolsonaro. Esses votos que naquele período, quando ele atinge o ápice da reprovação, 55%, ele almejava, visualizava pegar, que foi bem naquele período que teve a CPI da Covid. Então, o início da CPI da Covid e o final da CPI da Covid, então a variação da reprovação do governo Bolsonaro realmente foi muito grande para cima. Então, ele decidiu atacar o presidente Lula e decidiu como essa estratégia para tentar angariar os votos arrependidos. O que eles não supunham, imaginavam, é que isso daria uma volta, né, um 180, né, uma meia volta, e
a popularidade do governo voltaria a crescer com base no ódio ao PT. Então, aqueles eleitores que eram do Bolsonaro não votariam no Ciro, porque o Ciro, mesmo ele atacando de todas as formas o presidente Lula, há 2 anos atrás ele é o cara, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele é o cara que falava que ia levar o Lula para uma embaixada. Ele é o cara que falava que ia receber a turma do Sérgio Moro na bala. Ele é o cara que falava que o Lula era o maior líder popular da história do Brasil, que abriu a maior concessão de crédito, né, popular da história, colocou no orçamento, a população mais pobre. Então, isso, ou seja, essa tática, por mais que ela fizesse um pouco de sentido, ela não resistiria a 2 coisas. A primeira, a uma busca no Google e no YouTube, que os próprios bolsonaristas poderiam usar. Ele está falando isso agora, mas ele é oportunista. E hoje em dia a gente está na rede social e ninguém trabalha melhor a rede social, esse submundo da rede social, do que o bolsonarismo. Então ele não ia conseguir pegar esses votos de Bolsonaro arrependidos nunca. Era mais fácil esses votos irem para o Moro, que até então era candidato, né? Mas que depois desistiu, e esses votos do Moro falam assim, quer saber, já que o Moro não vai ser, então vou ir de Bolsonaro mesmo. Então, o Bolsonaro voltou a recuperar certa popularidade, a economia saiu um pouquinho do atoleiro, e ele resolveu começar a pagar, né? E aí eu não julgo o juízo, não faço juízo sobre o quão necessário isso é para a população, mas ele decidiu pagar, depois que terminou o auxílio emergencial, e aí quando ele decide pagar R$ 400, a manutenção disso, que era, querendo ou não, 2,5 vezes mais que o Bolsa Família, ele começa a recuperar gradativamente a popularidade. E o segundo fato foi que ele começa de novo a guerra cultural, a batalha de costumes, né, colocando o nós contra eles no sentido de que, olha, aquele lado é a favor do aborto, aquele lado é contra a vida, aquele lado é a favor de bandido. Então, ele compra essa briga antes mesmo da sua candidatura do período eleitoral e começa a retomar os eleitores, a angariar novamente os eleitores perdidos. E por isso o Ciro acaba naufragando. Então, agora, como ele não tem chance de passar nem o Lula, nem o Bolsonaro, e nem muito menos o Lula, ele só despeja rancor nas oportunidades que tem de entrevista como candidato a presidente, que ele é muito requisitado só por causa disso, não porque é o Ciro, porque ele é candidato a presidente. Gabriel, eu queria entrar um pouco nesse raio-x que você faz aqui para a gente, falando um pouco sobre o que impacto isso pode ter para o PDT. Você não está mais lá, mas do ponto de vista histórico, o PDT é um partido que tem uma importância grande, tem toda a história do Brizola, né? O Leonel Brizola Neto fez uma convocação, inclusive, aos brizolistas que votem em Lula no primeiro turno, fazendo ali uma puxada justamente naquilo que é essencial do trabalhismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um partido que tem esse peso e vive esse momento em que várias lideranças, ainda no partido, dão sinais claros de que não vão embarcar na do Ciro, não embarcam na campanha do Ciro, ou às vezes fazem críticas públicas ao Ciro. Queria que você comentasse um pouco disso. E aí, num segundo momento aí da sua fala, queria que você falasse um pouco da importância dessa situação que nós estamos vivendo com um ataque à imprensa. Nós aqui, por exemplo, sofremos ataques por parte do Ciro contra as mídias independentes, mas a gente também assiste um momento que o governo Bolsonaro também faz o mesmo movimento em relação, principalmente, às mulheres jornalistas. Queria que você comentasse isso também. Perfeito. Bom, a primeira questão, ela é assim, até está escancarado já um nível de insatisfação. Você diz de um ex-advogado, né, do PDT, deu uma entrevista para a Folha. Muitos militantes hoje me mandam mensagem me pedindo desculpas, dizendo, Cassiano, você tinha razão, né? Até mesmo aqui em São Paulo, até porque a conjuntura também virou, além do Ciro, virou a questão do Antônio Neto, né, que acabou dominando o partido ali. Todos os outros candidatos estão com muita raiva, porque ele é o único que recebeu fundo, ele é o cara que só o Ciro faz agenda só com ele, não sei o quê. E é o cara que falou ontem, né, o presidente da CSB, o Antônio Neto, que falou ontem
que as centrais sindicais pedirem voto útil no Lula era um assédio eleitoral. É o nível, né, que chegaram esse pessoal. Mas tem muita gente insatisfeita. Muita gente satisfeita. Tem muita gente que é militante de movimentos, a JS, a Juventude Socialista, do PDT, movimento de mulheres, a MT, a Ação da Mulher Trabalhista, movimento de negros. Há muita gente insatisfeita com mandatos, vereadores, há muitos candidatos insatisfeitos, principalmente candidatos a deputado, porque não estão conseguindo ter a visibilidade, porque a candidatura do Ciro está tirando votos progressistas dos candidatos a deputado, né, do PDT, ou seja, com esses ataques virulentos ao Lula, eles afastam o eleitorado progressista para votar nesses candidatos progressistas do PDT. Então, eles estão com muita raiva, porque é aquela velha história, se não quer ajudar, não atrapalha, mas o Ciro só atrapalha. Então, o que acontece? O que acontece é que eles ficam bravos com isso, também falam assim, porra, valeu a pena isso? Porque o fundo partidário, o fundo 30 milhões, aí vamos, eu acho que está em 30 milhões o valor de fundo partidário que o PDT repassou para a candidatura do Ciro, poderia estar distribuído entre os deputados. Os deputados poderiam estar com mais dinheiro para fazer campanha e sem um candidato, né, sendo linha auxiliar do bolsonarismo e tirando, afastando os progressistas que começam a olhar para o PDT e começam a falar, não, o PDT é de direita, o PDT é um partido fascista, o que é isso? Então, assim, é decepcionante para essas pessoas, é frustrante, e elas estão muito, como que eu posso dizer, muito enraivecidas. Elas têm só medo de expor, porque o presidente Lupe, né, que também não consigo entender o porquê ele embarcou nessa, ele que sempre foi um cara muito próximo ao presidente Lula, ele foi ministro do Trabalho do governo Lula, etc., tem uma relação muito próxima com o PT, ele assinou uma cláusula dizendo que quem não fizesse campanha para o Ciro, ou melhor dizendo, quem fizesse campanha para outro candidato não ia receber fundo eleitoral e ia sofrer um processo, né, na comissão de ética do partido. Então, eles estão inibidos, mas existe a resistência virá. Então, aqui, em primeira mão, estou dando para vocês, eu estou articulando junto com algumas outras figuras que eu não posso dizer ainda o nome, mas são figuras importantes do PDT. Nós estamos articulando um manifesto, e nesse manifesto nós vamos fazer uma crítica dura ao Ciro e vamos acabar pedindo voto útil em Lula no primeiro turno. E estão, né, dentro do rol das assinaturas, estão candidatos hoje do PDT, estão membros de direção do PDT, estão ex-dissidentes, né, ex-pedetistas que se filiaram a outros partidos, que se filiaram para disputar a eleição e saíram do PDT por conta dessa conduta do Ciro, e isso vai ser divulgado em primeira mão na CNN, no máximo até segunda-feira. Né? A gente vai ser uma coisa muito dura e surpreendente, porque eles não esperavam que isso acontecesse. Gabriel Cassiano aqui no Giro das 11, trazendo informações preciosas de bastidor. Para terminar, Gabriel, sua brilhante exposição aqui, eu queria justamente saber de você sobre o Lupe, porque o Lupe é um político experiente. Ele até disse numa entrevista não muito antiga, né, que não ia conversar com o Lula porque o Lula é sedutor, quer dizer, deixando claro ali que ele tem uma relação próxima com o Lula, e de fato tem. Por que ele embarcou nessa? Você que esteve muito próximo ali de toda a cúpula do PDT, por que você acha que um político experiente como o Carlos Lupe, pois ele pode estar dando um destino para o PDT que é um destino como o do PSDB, né? Um destino terminal, assim. Queria ouvir você. Eu não consigo entender. Eu penso e não consigo entender. E a única conclusão que eu chego é uma conclusão que não é muito agradável de se falar, porque não é possível. Eu conheci muito bem o Lupe, né? Eu participei, o Lupe tem vídeo dele falando de mim, que eu ia ser o quadro histórico do PDT em São Paulo, e etc. E, como você disse, ele tem esse pragmatismo e sempre
se deu bem com Lula, com o PT, com a própria Gleisi, com o Zé Dirceu, sempre teve uma relação umbilical mesmo. Então, assim, ele está dando um tiro no próprio peito, fazendo uma paródia aqui com a questão do Vargas. Né? Ele tá suicidando o partido. O partido vai eleger, hoje, o partido tem 23 deputados, elegeu 28 em 2018. O partido não vai eleger 15 deputados federais, principalmente agora com o que aconteceu no Ceará, que a maior parte da bancada era do Ceará. Lá agora rachou tudo, não vai eleger, o PDT não vai eleger nem 15 deputados. O PDT não vai eleger nenhum governador, sendo que tinha chances de, com o Rodrigo Neves, com o Everton Rocha, que é muito popular, mas por essa... E o Everton Rocha já está saindo um dissidente. Nós estamos conversando com ele. Ele já está publicando vídeos com Lula, está sendo punido por isso, mas é um candidato a governador, é um quadro histórico que veio da juventude do PDT do Maranhão. Então, assim, eu não quero acreditar que o Lupe esteja fazendo isso só porque ele queira fazer um bolsinho, uma aposentadoria. Não quero acreditar, porque é a única coisa que passa pela minha cabeça, que é porque racionalmente eu não consigo imaginar nada, porque o Lupe sempre foi o freio do Ciro. Quando o Ciro falava grosso, ele falava assim, o Ciro está errado. Tem entrevista dele falando isso. Então, assim, eu só posso acreditar que ele está querendo fazer uma aposentadoria, né, um fundo partidário eleitoral. Não quero acreditar que seja isso, acho que não é, mas eu não consigo ver razões racionais pelas quais ele esteja defendendo esse tipo de postura tão radical. Porque se o Ciro tivesse criticando o Lula ainda como no passado, tudo bem. Mas agora virou absurdo. Virou absurdo. Ele está quase, sabe, batendo. Se deixasse de colocar ele na frente, o Ciro era capaz de dar um soco no Lula. Então, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com o presidente Carlos Lupe e não quero pensar no pior. E só para terminar mesmo, eu quero só responder a questão da Daiane que eu não respondi, de imprensa. Acho que o Ciro também estimula, quando ele fala da imprensa, né, alternativa, ele estimula o ódio da imprensa, tanto quanto o Bolsonaro estimula o ódio pela imprensa tradicional. E, quiçá, vamos dizer assim, porque a crítica à imprensa ela sempre foi nossa, todo mundo, a gente sempre fez críticas à Globo, porque a Globo é merecedora de críticas. A Globo teve um papel essencial no impeachment, na prisão do ex-presidente Lula, mas a crítica tem que ser feita como fazia Leonel Brizola, com inteligência, lucidez, perspicácia, altivez, mas, acima de tudo, com respeito. Gabriel Cassiano, incrível. Estou aqui muito impactado com a sua estatura como um debatedor. Parabéns. Aprendi contigo. Aí eu tirei a parte ruim. Vê-lo novamente aqui conosco debatendo o Brasil. Obrigado. Vamos fazer a transição aqui do giro. Até a próxima, Gabriel. Até a próxima. Obrigado. Bom dia.